o quanto você vê de lastro de crescimento nesse time do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz, numa possibilidade do Jorginho vir para melhorar ainda mais a saída de bola e um retorno do Pedro em bom nível, lógico que não imediato, mas com uma sequência de jogos, melhorando essa questão do aproveitamento de chances, porque o Pedro é o melhor finalizador desse time do Flamengo. É um time com tamanho para se impor na temporada, né? Potencialmente. A gente viu o Mano Menezes falando depois da derrota na final, né? O empate que foi a perda do título do Carioca para o Flamengo, pelo Fluminense. Ele falava o quê? Quando a gente sobe a marcação, eles saem da pressão. E aí tem espaço pra caramba, a gente se complica, né? E quando ele sobe a marcação, é um problema. O Flamengo já faz isso bem. O Pedro, claro, ele não tem isso o ponto forte dele. Ele melhorou nesse quesito, eu acho que vai melhorar mais, porque o Felipe vai cobrar isso dele. Uma participação bem ativa sem bola. Não vai ser o Juninho. O Juninho, ele vai um dínamo ali, né? Corre pra lá, pra cá e marca e desarma, ele briga o tempo todo. O Pedro não vai ser o Juninho. Só que o Pedro gera muito jogo, faz muito gol, quer dizer, preocupa a zaga adversária, é outro departamento, né? Ele estando em forma. Então imagino que vai ficar bem mais perigoso para quem enfrentar o Flamengo. E com o Jorginho, se o time já sai jogando, sai da pressão hoje, imagina com o Jorginho. Você junta Pulgar, Jorginho, Léo Ortiz, De La Cruz, cara, assim, são jogadores com muito recurso para trocar passe, sair da pressão, colocar o time à frente, e aí tem jogadores de velocidade. O que eu acho que a chegada do Jorginho e a volta do Pedro pode significar é um problema para o Arrascaeta, porque o Arrascaeta vive com problema físico, tem dificuldade de executar essas tarefas, não consegue jogar 90 minutos, então eu imagino que ele possa mudar o desenho do time, jogar talvez com 2 pontas e com um tripé no meio campo, talvez com o Gerson sendo um desses jogadores de lado como ele tem sido, né? E ficar mais difícil para o Arrascaeta, porque é difícil imaginar o Pedro e o Arrascaeta juntos nesse jogo pressionante, como diz o Felipe Luiz, né? No estágio físico de sempre do Arrascaeta e pela característica do Pedro, que como eu estava dizendo, acho que ele melhorou nesse quesito, acho até que vai melhorar mais, que vai treinar isso, vai insistir, o técnico vai cobrar dele. Mas ele não vai ser um cara como o Juninho, ele nem tem esse porte, né? É um jogador mais pesado, o Juninho é mais leve, se movimenta mais. A jogada do gol anulado acho que diz tudo ali, né? Ele tromba com o Inácio e já levanta e vai embora com a bola e não tem tempo ruim, serve o Plata e o gol mal anulado. Então eu imagino que vai ser um crescimento grande, né, André? Não sei se vocês concordam, acho que se o Jorginho chegar e o Pedro voltando, acho que tem aí uma perspectiva muito interessante. Partindo desse princípio, que ele quer um time dominante, né? Um time que domina o jogo, controla o jogo, tem a bola. Esses jogadores agregam muito, né? Estamos falando de jogadores de um nível muito alto, né? Especialmente aqui para o nosso continente. Essa sexta-feira terá uma reunião que será sacramentada a saída do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Agora, quem será o substituto? Felipe Luiz pode até ser pensado pelo presidente da CBF, mas o Felipe Luiz, isso eu já venho falando para vocês há muito tempo, não tem a pretensão de dirigir a seleção brasileira nesse momento. O projeto de carreira dele é a Europa, ele pensa futuramente. Ele pensa hoje no Flamengo, obviamente ele é treinador do Flamengo, mas o projeto de carreira dele é clube grande da Europa, não é comandar a seleção brasileira nesse momento. Então o Jorge Jesus, quando ele faz esse movimento, na minha concepção, ele se coloca à disposição da seleção brasileira, ele mostra para o povo brasileiro, e eu fico muito feliz de ele ter me escolhido para fazer esse movimento, e se o Jorge Jesus fez isso comigo, é porque eu tenho credibilidade, fico muito feliz. Falei no SBT e falo aqui, Jorge Jesus não tem nenhum problema de relacionamento com o Neymar. Embora ele não tenha me dito, mas eu tenho certeza que pelo estilo de trabalho, caso ele se torne treinador da seleção brasileira, o Neymar só será convocado se de fato merecer. E eu duvido que o Jorge Jesus, em algum momento, vai pensar na seleção brasileira para o Neymar, como o Dorival Júnior disse que ia fazer antes do amistoso contra a Colômbia, o que eu achei um absurdo o Dorival Júnior dizer aquilo. Mostrou, ele escancarou que hoje ele não tem porte, ele não tem cancha para comandar a seleção brasileira. E o Jorge Jesus, na minha concepção, tem. Sabe por que tem? Porque ele, entre aspas, expulsou o Neymar lá da Arábia quando disse, o Neymar não tem condições físicas.
Eu duvido que se fosse o Dorival Júnior no Al Hilal, iria bater de frente com o Neymar, tal como o Jorge Jesus bateu nesse momento. Eu acho que o Jorge Jesus é o melhor nome nesse momento, o mais tangível. Verei o Ancelotti. Se o Ancelotti de fato aceitasse a seleção brasileira, assinasse o documento, seria o meu favorito. Mas eu acho que o Ancelotti ele não quer, também não faz questão, enfim, é mais difícil. O Jorge Jesus é mais fácil. O contrato dele com o Al Hilal acaba em junho. Espero o Jorge Jesus, ele chega e tenta arrumar a casa pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Vamos falar agora de Flamengo, porque o Wesley Varela, Léo Ortiz, Alexandre e Gonzalo Plata se reapresentam ao Flamengo nessa quinta-feira. Vamos recordar aí o histórico deles durante a data FIFA. O Wesley jogou por cerca de 12 minutos contra a Colômbia, no primeiro jogo da seleção brasileira nessa data FIFA, e contra a Argentina foi titular. Léo Ortiz entrou nos acréscimos contra a Colômbia e ganhou mais minutos entrando no segundo tempo contra a Argentina. Alexandre não foi utilizado pelo técnico Dorival Júnior, ou seja, chega apto fisicamente falando para jogar contra o Internacional no sábado. Varela ficou no banco na derrota do Uruguai para a Argentina no primeiro jogo dessa data FIFA e foi titular no empate contra a Bolívia. E ele foi substituído no segundo tempo. Gonzalo Plata foi titular nos 2 jogos do Equador, foi substituído nos acréscimos na vitória sobre a Venezuela, jogou muita bola nesse jogo, inclusive, e jogou os 90 minutos contra o Chile. Eu não vou dizer se ele jogou bem ou mal contra o Chile, porque eu preciso ser sincero, esse jogo eu não consegui assistir. Mas eles serão avaliados pelo departamento médico do Flamengo, pela comissão técnica, para saber se ficam à disposição. Alexandre não tem por que não jogar, né? Se reapresenta hoje, tem sexta, tem sábado, sábado o dia, né? Porque o jogo é à noite e o jogo é no Rio de Janeiro, não tem nenhum desgaste de viagem. Então vamos ver como é que vai ser essa avaliação aí desses jogadores para pegar o Internacional. Bruno Henrique tem boa chance de voltar a ser relacionado e ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, e o Gerson, a depender da atividade que rola no Ninho do Urubu nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Obviamente que no próximo vídeo nós vamos atualizar a situação do Gerson. Só uma curiosidade, hoje antes do treino, até publiquei há pouco no meu Twitter, o departamento jurídico do Flamengo, Marcos Mota, Michel Assef Filho e Flávio Williman, esses 3 que fazem parte do departamento jurídico, e o departamento jurídico promoveu uma palestra a jogadores do elenco profissional para abordar questões de integridade disciplinares fora das 4 linhas. Uma das pautas, inclusive, foi participação em manipulação de jogos, algo que aconteceu recentemente no mundo do futebol. Uma palestra extremamente importante. Mas jogador do Flamengo jamais vai fazer. Gente, o Paquetá está sendo acusado aí, que se for comprovado, todo mundo iria falar: meu Deus, como é que o Paquetá fez isso? Eu espero que não tenha feito, eu torço para que ele não tenha feito e que nada seja comprovado, porque de fato seria uma decepção enorme para mim, porque eu jamais imaginaria que o Paquetá pudesse fazer ou participar desse tipo de situação. Então, palestra extremamente importante, nunca é demais. Eu gosto, por exemplo, quando empresas promovem esse tipo de palestra, o SBT faz isso quando você é contratado, acho maneiro demais, bacana demais. Conhecimento nunca é demais, pessoal. Besteira, ele já tem 40 anos. Não, conhecimento nunca é demais, bote isso na sua cabeça. O jornalista Júlio Miguel Neto soltou em suas redes sociais que o Flamengo estuda a contratação de Andrés Pereira. Na verdade, eu vou ler exatamente o que ele botou, para eu não cometer nenhum ato errado. Flamengo avalia retorno de Andrés Pereira. O Flamengo estuda a possibilidade de repatriar Andrés Pereira, atualmente no Fulham, diante da crescente preocupação com o desgaste físico de Arrascaeta. O meio-uruguaio tem convivido com problemas musculares e por isso a diretoria busca alternativas para reforçar o setor criativo do time. Andrés tem contrato com o clube inglês até junho de 2026. Wesley está muito perto de ser vendido e sua saída parece inevitável. Com isso, o Flamengo já trabalha nos bastidores para encontrar um substituto à altura. E o nome que surge com força é de um velho conhecido da torcida, Rodinei. Segundo o jornalista Miguel Júnior, o lateral direito agrada tanto ao técnico Felipe Luiz quanto ao dirigente José Botu, justamente por ter características muito parecidas com as de Wesley, como força física, velocidade e um ótimo apoio ofensivo. A ideia de trazer Rodinei de volta é vista como positiva pela comissão técnica porque ele já conhece o clube e se encaixaria rapidamente no esquema de jogo.
Além disso, Filipe Luís tem grande apreço pelo futebol do lateral, lembrando que na reta final de sua última passagem pelo Flamengo, Rodinei foi peça-chave na conquista de títulos importantes. Seu retorno evitaria grandes mudanças táticas, já que suas características são muito próximas às de Wesley, permitindo uma transição mais suave no setor. Agora a grande questão é, vale a pena trazer Rodinei de volta ou o Flamengo deveria buscar outro nome no mercado? O clube está analisando os custos e as possibilidades dessa negociação, mas tudo indica que essa pode ser uma solução viável para manter a força da lateral direita. E você, torcedor, aprova o retorno de Rodinei? Deixe seu comentário, se inscreva no canal para mais notícias do Mengão e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negras!